Oi pessoal, meu nome é Alex da Costa, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e trazendo aí para vocês mais um vídeo onde a gente vai estar falando aí sobre imagens, vai estar falando aí sobre espíritos, né? Muita gente aí recorre a espíritos, a imagens, fazer o seu pedido aí dos seus problemas, suas dificuldades, sem saber que isso pode causar um mal muito grande. E a gente vai mostrar para vocês através da palavra de Deus, lá em Deuteronômio 5, versículos 7, 8 e 9, e Êxodo 20, 3, 4 e 5, estão ali os 10 mandamentos. E a gente vai ler para vocês o Deuteronômio, para vocês entenderem mais um pouquinho. Vamos ler o Êxodo 20, que é... Olha o que diz aqui, Êxodo 20, 3, 4, 5. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas de debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a gente pode ver, através da palavra de Deus, em Êxodo 20, versículo 3, 4 e 5. Também tem lá em Deuteronômio, onde há repetições dos 10 mandamentos. Onde Deus ele deixa claro que ele não farás para ti imagem de escultura. Não terá outros deuses diante de mim. Então, gente, foi me feita uma pergunta a respeito sobre centros, né? Onde atuam ali espíritos, onde tem mesa branca, e se era errado, né? Eu não vou falar o nome da pessoa porque, como ela não mandou um e-mail, foi uma pergunta direta, conversando com a pessoa, mostrei umas passagens bíblicas. Então o que acontece? Deus criou o homem à imagem e semelhança, que ele dominasse sobre todas as coisas, fala lá em Gênesis. Então Deus se torna uma abominação para o Senhor Deus, que a gente se curve a uma imagem de escultura. Por quê? A imagem, ela não pode fazer nada para as pessoas. Ela não pode ajudar, ela não pode curar, ela não pode libertar, porque é uma imagem, né? É uma escultura feita pelo homem, e Deus ele abomina. E Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, ele diz claramente, fala assim: olha, está escrito, somente a Deus adorarás. Então a gente tem que ver o seguinte: o próprio Deus ele condena a prática de imagens. Não farás para ti. Então, o que acontece quando a gente... Primeiro, gente, olha, vamos deixar bem claro. Antes de tudo, primeiro, a gente precisa crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Porque se eu não crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é em vão. É em vão uma aproximação, né? Porque você vai ser uma pessoa cega, guiada por cegos, né? É como a imagem, ela tem olho, mas ela não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não escuta, porque ela é uma imagem. Então o que acontece? Você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui, no livro de Deuteronômio, é em todas as Bíblias. Você pode pegar uma Bíblia Sagrada, você vai ler lá, vou falar aqui de novo, Deuteronômio, capítulo 5,
versículos 7, 8 e 9, Êxodo 20, versículo 3, 4 e 5, e Mateus 4, versículo 10. Somente a Deus. Jesus fala no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você vê que se você está passando por um problema, uma dificuldade, e você procura ali um caminho que vá até Deus, um caminho que possa chegar às suas orações, para você sair desse problema, dessa dificuldade, desse erro que se tornou a sua vida, você precisa levar até Deus. Ah, mas eu recebi um convite, ou eu participo de um terreiro. O que vai trazer de benefício? O que vai trazer para você de benefício como eu falei assim hoje. Veja bem, você seguiria o conselho de uma pessoa que já está condenada ou de uma pessoa que ainda está no caminho certo? A menina me disse assim: claro que eu vou seguir o conselho de uma pessoa que está no caminho certo. Satanás, em Apocalipse, ele está condenado. Então, a partir do momento que você vai, para um centro, um centro espírita, ou você vai ali consultar entidades, você está consultando aqueles que estão condenados. O que vai acontecer com você se você ir pelo caminho daqueles, se você seguir um mau conselho? O que acontece? Você está condenado também. Você vai estar preso ou presa numa situação, você que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, é a palavra de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, a qual Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então para pensar, para onde estão indo seus pedidos? Você está indo no lugar onde não se fala o nome do Deus vivo, de Jesus Cristo, levando seus pedidos, levando aí as suas súplicas, os seus problemas, as suas dificuldades, e vendo aí a última esperança, mas não há Deus. Porque o próprio Deus diz aqui, você pode ver os 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, e nem se encurvarás a elas. Então para quem que eu estou levando meus pedidos? Para quem que eu estou levando as minhas lágrimas? Eu estou ajoelhando para quem? Veja bem, Mateus 12, 28. Você pode ler? 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então você vê bem. A menina me disse assim, que ela foi perguntar para a amiga dela, que é de um centro, o que os espíritos dizem a respeito de Deus. Então, ele diz que ele é o Deus, que nada acontece sem a permissão de Deus, e é verdade, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se eles estavam lá, é porque Deus estava permitindo, com certeza. Mas o estar lá com permissão de Deus não quer dizer que Deus queira que você esteja lá. Não quer dizer que Deus queira que você vá fazer oferendas. Não quer dizer que Deus queira que você se ajoelhe ou preste culto às entidades. Deus não quer. Para isso que existe a palavra de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E aí, você pode ver imagens também no centro. Ele disse: não fará imagem de escultura, nem se encurvarás a ela. E no centro espírita, muitas pessoas se curvam às imagens, às entidades. Não é verdade? Você pode procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos. Mas é uma ordem de Deus. E aí, é o que eu li aqui para vocês, Mateus 12, 28, a qual Jesus, ele diz que expulsa pelo Espírito de Deus. Então, você tem que pensar, refletir, meditar na palavra. Se o Deus, o Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, está expulsando Satanás, os demônios, como que Deus pode estar nesse negócio? Por isso, existe o Apocalipse, a qual virá o castigo. Então você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, conhece alguém, ou alguém te fez algum convite, para pensar. Jesus disse aqui, expulsa
os demônios pelo Espírito de Deus. Então como é que você vai pedir um conselho por alguém que o próprio Deus expulsa? O próprio Deus não quer naquele lugar. Não quer estar falando com você, não quer que fique ali fazendo aqueles pactos demoníacos. Então o que está acontecendo? Será que a gente esqueceu da palavra de Deus? Ou será que Deus hoje permite tudo, pode tudo? Não, existe a Bíblia. Você pode ler, ninguém mais é inocente. Você que está ouvindo essa palavra, você não é mais inocente. Você que foi chamado e sabe que é errado aquele lugar, se você frequenta, você sabe que há uma condenação. Lá em Apocalipse diz: ficarão de fora os feiticeiros. Se há trabalho, há uma feitiçaria, há um castigo, uma abominação de Deus. Agora eu vou ler para vocês aqui em 1 Coríntios 10, versículo 14. Para você entender um pouco mais se Deus realmente quer naquele lugar. Vamos lá, 10, 14, vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 19, 20 e 21. É o mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só. Então ele diz: eu não quero que sejais participantes com os demônios. Você vê aqui, ele está repreendendo a igreja. Repreendendo você, repreendendo eu, para que a gente não venha estar ali participando daquele lugar, daquela mesa, porque se a gente participar daquela mesa, não pode participar da mesa de Deus. Não pode participar da mesa de Jesus Cristo. Não quero que sejais participantes com os demônios. Porque não pode participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então vamos analisar. Fugir da idolatria. Você tem aí uma imagem na sua casa, isso é uma abominação para Deus. Se você tem aí, se você se prostra para ela, Deus está dizendo na palavra dele, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus, é abominação, é pecado. Para pensar, comece a refletir na sua vida. Para quem você tem preparado a sua alma? Para quem que você está entregando os seus pedidos, dos seus filhos, a sua família, seu marido, sua esposa? Para quem? Para quem que você tem levado o nome da sua família, uma peça íntima? Para quem que você tem pedido? Será que você tem entregado para Deus? Porque ele está dizendo aqui, não é para ser participante. E aí, a gente entrega a nossa família, entrega os nossos pedidos, nossa esposa, o marido, os filhos, emprego, tudo na mão de Satanás. Porque eles dizem que, né, o que foi comentado é que ali há espíritos de pessoas que morreram e estão ali para ajudar. Então existe a mesa branca. Mas ó, Hebreus 9, 27. Olha o que ele diz aqui em Hebreus 9, 27. Você pode acompanhar aí na sua casa. Porque eles usam de um argumento muito forte. É um argumento a qual consegue seduzir as pessoas, que é: olha, o parente seu quer falar com você. Aquela pessoa que morreu está te chamando. E aí a pessoa se entrega. Aí a pessoa começa ali a pensar: minha vida não vai para frente. O meu ente querido quer falar comigo, a minha esposa que morreu, meu marido que morreu, meu filho que morreu. E aí, olha o que diz aqui. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois
disso o juízo. Então você vê, você que está assistindo, você que está aí prestando atenção, Hebreus 9, 27, que a gente está usando aqui a palavra de Deus, mas é claro, como eu falei, você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que estar acreditando que o que está escrito aqui é verdade. Senão não adianta. Não adianta a gente estar aqui falando, não adianta você estar aí buscando uma solução para a sua vida, não adianta você que está aí afastado dos caminhos do Senhor tentar achar uma solução. Se você não crê que Deus fala através das pessoas, que Deus fala através da palavra dele, e aí? Foi ordenado a hora morrer uma vez só, depois disso o juízo. Então, se ele foi ordenado morrer uma vez só e depois do juízo, como que ele pode estar vagando? Como é que ele pode estar aí falando com você? Como é que ele pode estar sendo representado por alguém? Então vamos meditar na palavra. Vamos meditar na palavra. Vamos olhar a Bíblia Sagrada. Vamos pensar que a gente tem que entregar os nossos problemas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Então, se você pega os seus pedidos, como ela falou, olha, ir nesses lugares é errado, mas onde está escrito? Deus, agora eu vou ler para vocês aqui em 1 Coríntios 10, versículo 14. Para você entender um pouco mais se Deus realmente quer naquele lugar. Vamos lá, 10, 14, vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 19, 20 e 21. É o mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Olha só. Então ele diz, eu não quero que sejais participantes com os demônios. Então há um caminho colocado para você que diz assim, há muitos caminhos levam a Deus. É uma enganação muito grande. Só Jesus Cristo, Jesus sofreu, padeceu, foi espancado e hoje precisa se aceitar ele. É isso que está escrito. E se você procura aí outro caminho que não seja Jesus Cristo, saia desse caminho. Procura Jesus. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, estou falando da palavra de Deus. Então, Jesus ele deixou o caminho. Você está ouvindo o caminho. Você conhece alguém que está aí buscando, porque tem pessoas que não conseguem largar porque não escutam a verdade. Fale para ela, fala, olha, só há um caminho, Jesus Cristo. Então, gente, a gente tem que parar para pensar e analisar. A Bíblia existe, há uma fórmula já criada para você chegar até Deus. Para os seus problemas chegarem até Deus. Suas dificuldades sejam resolvidas. Então, você tem que meditar. Aí a pessoa chega para mim e fala, não, mas não, as pessoas julgam aquele lugar. Porque é uma mesa branca, que faz coisas boas, né? O outro lado de lá faz coisas ruins, e o outro lado faz coisas boas. Abre aí em Tiago 3. Você crê? Estou perguntando para você se você crê que a palavra de Deus é a Bíblia. Para você que crê, Tiago 3. 10, 11 e 12. Vamos lá. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos?
Assim tampouco pode uma fonte da água salgada de água doce. Então não existe isso que as pessoas falam, que lá é uma coisa boa, que lá é uma coisa boa. Por quê? Porque está escrito na palavra. Então, as pessoas que sacrificam aos ídolos, sacrificam para os demônios. Qualquer coisa que você faça, que for para uma imagem de escultura, é abominação a Deus e você está condenando sua alma ao inferno. Será que você está preparado? Será que você está preparada para ir para o inferno? Será que você tem consciência do que é o inferno? Será que você tem certeza do que é arder nas chamas do inferno? Para pensar. Você tem que meditar sobre a sua vida, porque esse aqui é um corpo, nós temos um corpo, isso vai morrer um dia. Você tem preparado a sua salvação? Para quem é que você está entregando seus pedidos? Não pode servir dois deuses, dois senhores. Em que mesa você tem comido? Em que cálice você tem bebido? Porque aqui na Bíblia ela deixa claro que não pode participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor, e nem do cálice do Senhor e nem do cálice dos demônios. Então o que você tem preparado para a sua vida? O que você tem colocado na sua boca? Aonde você tem aí dobrado o seu joelho? Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, assistindo, eu digo para vocês, se você tem dobrado os seus joelhos para uma imagem, se você tem se prostrado aí para uma entidade, você está condenado nesse momento. Mas há uma solução. Há uma solução para a sua vida, há uma solução para a minha vida, há uma solução para os seus problemas, há uma solução para os meus problemas, porque Jesus Cristo é o Senhor. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então você tem chance ainda, porque se essa entidade, ela te ameaça, olha, se você sair daqui eu te mato, mato seu marido, mato seus filhos, isso é verdade. Mas se você largar e se prostrar aos pés de Cristo, Ele não pode te matar. Ele não pode tirar sua vida, porque a sua vida pertence a Deus, a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Então, eu peço, reflita. Vamos ler aqui para terminar em Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Certamente cedo venho. Em Apocalipse 21, 16 e 20. Então, para refletir. Será que você está preparado para o inferno? Será que você está preparado para atravessar a rua, sofrer um acidente, um carro bater no seu automóvel, ou bater no seu ônibus, um caminhão, e você morrer hoje? Será que você sabe para onde você vai? Para quem tem sido preparada a sua alma? Prepara a sua alma para Jesus. Prepara a sua alma para Deus, o Todo-Poderoso, e Ele vai te abençoar. Eu entrego essa palavra e sei que ela vai penetrar no teu coração, porque essa é a palavra de Deus aqui penetra. E eu agradeço a sua atenção. E a gente sempre vai ter mais vídeos, toda semana, né, para vocês. Mande suas perguntas, suas dúvidas, né? Esteja sempre ligado que toda semana que você vai ver uma palavra diferente. Qualquer dúvida, mande uma pergunta daquilo que você tem dúvida na palavra de Deus, na sua igreja, onde você está. Você tem dúvida de onde ir? Onde ir? Eu peço para vocês, busque a Jesus, aceite Jesus. Amém.